Graça e paz, igreja, nós queremos agradecer ao nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária que Ele tem nos concedido para juntos estudarmos a Sua Palavra. Hoje, irmãos, dando continuidade ali ao livro de Atos, Atos capítulo 21, versículo 1 até o versículo de número 16. E aqui, irmãos, eu quero salientar algo que a mim salta aos olhos como sendo um consolo nos momentos que mais me sinto incapaz e enfraquecido. Sabe, aqueles momentos da vida em que a impotência somada ao medo parece tentar nos dominar. E não apenas isso, mas o texto em si, ele também traz algo que a mim se evidencia como sendo uma motivação justamente nos momentos de insegurança e incertezas que surgem na vida. Nós vamos fazer a análise do texto aqui proposto e quando chegarmos a esses dois pontos dignos de nossa observação, nós nos deteremos um pouco neles. Aqui, irmãos, eu creio que nós lembramos, Paulo estava a caminho de Jerusalém e ele mesmo já havia revelado em Atos capítulo 20, 22 e 23, que certamente ele receberia de Jerusalém cadeias e prisões. Então, Atos, capítulo 21, primeiro do versículo 1 até o versículo de número 6. Está escrito que depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Chamo a atenção ao fato, irmãos, aqui de os discípulos ali e os próprios companheiros de Paulo passarem um tempo com ele, junto com ele. Nós poderíamos até presumir que seria uma forma de esticar ao máximo a permanência de Paulo com eles ou mesmo de atrasar de toda forma o sofrimento pré-anunciado do amado apóstolo. O que podemos mesmo quase que afirmar é que provavelmente eles estavam temerosos ou com medo, E esse sentimento de medo presente nesses homens e situação ali vigente é o primeiro ponto que me vem como consolo. O texto diz, no versículo 4, que eles, movidos pelo Espírito, o que é bem interessante, e aqui é o Espírito do Senhor mesmo, daí a palavra Espírito com o E maiúsculo. Então eles aconselham, movidos pelo Espírito, que Paulo não vá até a cidade de Jerusalém. E o motivo não era outro, eles não queriam que o pior ocorresse ao amado apóstolo. Aqui, nesse momento em que eles aconselham Paulo para que ele não fosse para Jerusalém, aqui nós não encontramos uma resposta de Paulo. Ele não se manifesta acerca do conselho. Entretanto, ali no início do versículo 5, dá a entender, irmãos, de forma muito implícita, que houve ali um tipo de reflexão na vida do apóstolo. No versículo 5, diz que passados aqueles dias, ele permaneceu ainda, ali aqueles dias, foram 7 dias, refletindo, creio eu, diante desse conselho que ele recebera. Então, Lucas continua, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhado por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos. Então Paulo, ele realmente prosseguiu, independente ali do conselho que ele recebera, para não ir para Jerusalém, mas ele prossegue então viagem para Jerusalém. E perceba aqui o uso da primeira pessoa do plural por todo o texto, Então, a decisão de Paulo de ir para Jerusalém
que era um lugar perigoso para ele, atingia diretamente também a outras pessoas, né? Então, e eles, né, voltaram para casa. Em Atos 21, do versículo 7 até o versículo 16, está escrito que, quanto a nós, então no caso ali uma pluralidade, né? Não só Paulo, mas Paulo estava junto com os seus companheiros. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ou seja, Atos capítulo 6, aqueles 7 primeiros diáconos que foram ordenados pela igreja. Então, Filipe, ele era um desses 7, então ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vale aqui uma nota, né? Esse Ágabo é o mesmo que 15 anos antes profetizara a severa fome na Judéia e nas regiões vizinhas. Atos capítulo 11, 27 e 28. E aqui então, na parte aqui desse texto, ocorre algo singular e bastante interessante. No versículo 11, diz que Ágabo, ele vindo ter conosco, tomando ali o cinto de Paulo e ligando com ele os próprios pés, ele amarrou os próprios pés e as suas próprias mãos, aí ele declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, disse então Lucas, tanto nós, os companheiros de viagem, como os daquele lugar, os discípulos que ali estavam, que residiam ali, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, pela segunda vez, Paulo é aconselhado a não ir para Jerusalém. Perceba que agora, os que aconselham a Paulo não eram apenas os que iam conhecendo os perigos ali, não é? Que estavam por vir, não eram os moradores das cidades que tomavam conhecimento dos perigos em Jerusalém, ali a vida de Paulo, mas os próprios companheiros de viagem também já pediam para que Paulo não fosse a Jerusalém, principalmente depois da palavra ali de Ágabo, aquela palavra tão visual que ele passou ali para o apóstolo. O versículo 12 está escrito, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E merece aqui, irmãos, todo o destaque e duas coisas. Primeiro, a forma da profecia, a forma como Ágabo ele profetizou. Foi uma profecia ali cheia de paixão, Ele pega ali o cinto de Paulo, Ele amarra os próprios pés, ele amarra as próprias mãos e ele declara, assim os judeus em Jerusalém farão com o dono desse cinto, ou seja, vão também amarrar a Paulo pelos pés e pelas mãos, Então, foi uma profecia pelo seu visual, cheia de paixão, talvez demonstrando um certo desespero ali no profeta Ágabo, e até mesmo um certo pavor diante daquilo que poderia acontecer à vida do apóstolo. A segunda coisa que merece destaque é o fato de Ágabo ele afirmar no versículo 11 que isto diz o Espírito Santo. Então era o Espírito Santo que estava ali usando para profetizá-lo desta forma. Lembre-se que, inclusive, no primeiro conselho que é dado a Paulo para não ir a Jerusalém, é dito que os homens, ali os discípulos, o aconselharam movidos também pelo Espírito, Ou seja, nos dois momentos em que homens demonstram medo diante do porvir, eles aconselham o apóstolo pelo Espírito. E o interessante aqui é que era o próprio Espírito Santo que estava levando também Paulo para Jerusalém, E aqui, nessa segunda vez, finalmente, Paulo, depois de alguns dias apenas refletindo
sobre aqueles conselhos, então ele responde no versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E é justamente aqui, irmãos, o segundo ponto que eu disse, né? Esse segundo ponto que traz motivação a mim nos momentos mais difíceis. Paulo, ele pede-lhes para que não tomem mais atitudes ou digam palavras que balancem o seu coração, né? Vocês estão me quebrantando, né, ali o coração. Ainda que a sua carne tema, Paulo também temia, ele também tinha medo, né? Ainda que a sua carne tema, ele estava pronto para cumprir o que deveria ser cumprido. É sugestionado, né, pelo texto que até o apóstolo Paulo ele é suscetível de sentir ali um certo medo, né? Ele é suscetível para ser, digamos assim, flexionado, né, para pender para o seu bem comum, para pensar na sua própria vida. Mas ele, o apóstolo, se esforçava por fazer o que Deus esperava dele. E aí eu pergunto, né, irmãos, será que o Espírito Santo não moveu os discípulos e a Ágabo porque queria provar o apóstolo, né? É uma possibilidade, né? O próprio Espírito estava levando Paulo para Jerusalém, mas esse mesmo Espírito levantou os discípulos e a Ágabo para aconselharem Paulo a não ir a Jerusalém. Talvez fosse de fato ali o Espírito provando o coração, né? A responsabilidade do apóstolo Paulo. Mas é bom perceber, irmãos, que homens de Deus como esses, inclusive o apóstolo Paulo, eles ficaram temerosos, né, diante de um perigo iminente. A coisa toda aqui, nós percebemos, ela é bem humana, né? Só no fato, irmãos, de Paulo, ele rapidamente passar por essas cidades, né? De fato, ali de forma rápida, ele queria se despedir, a própria lágrima dele, o choro do apóstolo, esses momentos em que ele passa alguns dias em alguns lugares, ali dando-nos a entender que está refletindo no conselho que receberam, né? Principalmente, irmãos, até a sua conclusão. Nós percebemos a humanidade nesse texto. Na conclusão do texto, no versículo 14, está escrito, né, ali os discípulos falando, os companheiros de Paulo, como porém não o persuadimos, né? Eles tentaram persuadir a Paulo. Como não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Perceba que eles se entregam à vontade do Senhor. E aí no verso 15 e 16, passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, ou Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Então, irmãos, eis o consolo, né, de saber que em momentos de plena insegurança e incerteza, os discípulos e apóstolos se sentiram como eu me sinto em momentos difíceis da minha vida, inclusive conjecturando se não seria melhor evitar o momento e o lugar de grande tensão. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca pensou em fugir de uma situação ou de um lugar, evitar ir para um lugar onde você sabe que chegando teria um momento de grande tensão. Eis então também a motivação de vermos em Paulo o empenho de um homem, mesmo tendo a possibilidade de desistir e evitar o mal maior, né, de fugir mesmo, né? Então nós vemos este homem, ele buscar forças para cumprir a vontade de Deus. E isso é motivacional. O medo nos consola. Digo, o medo que eles sentiram nos consolam, no sentido de nós sentimos medo também. Mas também a coragem de Paulo e o empenho dele em meio a este medo, em meio aos conselhos para que ele evitasse o problema, a dor, ali inclusive a prisão, a morte, e a coragem dele de ir, nos motiva também. Coragem de fazer a vontade do nosso Deus. Na próxima quarta-feira veremos então Paulo ele chegando em Jerusalém e veremos então o que aconteceu à vida deste amado apóstolo.
Aplicações à igreja, irmãos, mediante Atos, capítulo 21, versículo 1 até o versículo de número 16. O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, irmãos, a primeira aplicação é que há o efeito colateral. É mistério, irmãos, que as escolhas do apóstolo influenciavam na vida de outras pessoas também. Havia homens com Paulo, havia homens que iam com ele, os companheiros de viagem. E estes companheiros de viagem estavam indo também, assim como o apóstolo, em direção ao perigo ali em Jerusalém. Então, todas as minhas ações acarretarão resultados sobre outras pessoas. Não existe essa, irmãos, de o mal que eu faço apenas a mim mesmo. Não, o mal que eu cometo, as escolhas que eu faço na minha vida, irmãos, sempre vai acarretar na vida de outras pessoas também. É um efeito colateral. A segunda aplicação é que há o efeito do temor. E o temor aqui, que eu quero dizer, é o medo mesmo, né? É o pavor, né? O medo. O medo de sofrer, o medo de perder, o medo que doa, né? E esse medo, né, ele nos leva a refletir, inclusive, em desistir, né? Em parar. O medo nos leva a isso, é o efeito do temor, é o efeito do medo. O efeito colateral me leva a reconhecer que outras pessoas também sofrerão por minha causa. Mas o efeito do temor me leva a refletir e a pensar em desistir e em parar. A terceira aplicação que eu tiro do texto é que há o efeito da responsabilidade. Há o efeito ali do medo, não é? Há o efeito colateral, mas há o efeito da responsabilidade. Eis aqui o apóstolo Paulo, né? Eis aqui Paulo, né? O maior medo e cuidado nesse texto era pela sua própria segurança e vida. Ele, Paulo, estava no meio desse espiral de ideias, de conselhos, né? Desse turbilhão de conselhos. É por ele que temiam, pela sua integridade física. E parece que o apóstolo Paulo ficou meio balançado, né? Parece que havia a possibilidade dele parar. Mas o versículo 13 diz que então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Mas ele reafirma a sua responsabilidade declarando: pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ainda que haja o efeito colateral, ainda que venha o efeito do temor, que o efeito da responsabilidade em mim me leve a prosseguir. E que seja feita, então, a vontade do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que em meio aos nossos medos sejamos consolados, porque homens da palavra de Deus, homens de Deus, sentiram medo também. Que em meio, irmãos, aos problemas da vida, ao medo do futuro, sejamos motivados pela ação de Paulo, que mesmo temeroso, ele ousou fazer a vontade do Senhor. Oremos ao nosso Deus, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra e nós clamamos que em Cristo Jesus esta palavra ela possa nos moldar, Senhor, que ela possa de fato gerar em nós um crescimento que procede de Ti. E diante dos desafios desta vida, principalmente desafios do ministério, Senhor, nós possamos nos lembrar das atitudes destes homens, do apóstolo Paulo, e seguirmos em frente, sempre com a intenção de fazermos a Tua vontade. Que seja assim, no nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.